Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Sou Erivan Zanelato e vamos falar sobre frações. A representação por frações surgiu há mais de 5.000 anos no Egito, da necessidade de representar as medidas de valores quebrados ou fracionados. Daí surgiu as frações. Bom, aqui nós vamos aprender a ler a fração. Veja bem, essa parte de baixo nós chamamos de denominador. E ele representa em quantas vezes que nós dividimos o nosso todo, a nossa barrinha de chocolate, a nossa pizza. Neste caso aqui, a pizza ela foi dividida em 8 partes iguais, por isso 8 embaixo. A parte de cima nós chamamos de numerador. O numerador representa quantas partes que eu vou pegar. Neste caso aqui, eu vou pegar um pedaço de 8, então 1/8. Nós começamos a ler pelo numerador e depois lemos o denominador. O numerador, a gente vai fazer uma leitura normal, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora. Não tem mistério nenhum. Já a parte de baixo, o denominador, nós vamos fazer uma leitura especial. Quando for 1, é inteiro, 2, meio, aí vai embora. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Agora observe, de 11 em diante a gente vai acrescentar isso aqui, ó, avos. Então nós vamos ler 11 avos, 12 avos, 13 avos e vai embora. Exemplo, 3/8. Então eu vou pegar 3 partes de 8. Nesse aqui, 5/13 avos. Quer dizer que eu vou pegar 5 partes de 13. Então, a minha barrinha de chocolate aqui foi dividida em 13 partes iguais, das quais eu vou pegar 5. A fração a gente pode fazer uma representação gráfica ou através de desenho. Aqui eu botei alguns exemplos. Então, quando eu pegar a barrinha toda inteira, né? Então a gente lê 1 inteiro. Se eu pegar metade, é 1/2. Aqui a minha barrinha de chocolate, né, a minha figura, ele foi dividida em 3 partes iguais. Ó, 3 partes iguais. Então o denominador representa como é que foi dividido. Foi dividido em 3 partes iguais. Dessas 3 partes, eu vou pegar quantas? Ó, eu estou pegando 2 partes, então eu estou pegando 2/3. Dessa outra figura, ela foi dividida em 4 partes iguais, sendo que eu vou pegar 3 partes, então 3/4. Essa outra foi dividida em 6 partes iguais, sendo que eu estou pegando 4 pedaços, então 4/6. Depois vem 1/3, 1/5, 1/6, 3/5, 2/4. Nessa parte agora nós vamos aprender sobre soma de fração. Então nós vamos aprender a fazer adição ou subtração. Se tiver mesmo denominador, tá vendo aqui, ó, eu estou somando 3/2 mais 5/2. Então, tendo o mesmo denominador, você vai repetir o denominador e vai somar o numerador normalmente. Então, 3 mais 5, 8. E observe, sempre que der para simplificar, você tem que simplificar. Então, 8 dividido por 2, 4. Nesta outra aqui, nós temos uma subtração. Mesmo denominador. Então, repete o denominador e subtrai os numeradores. 5 menos 3, 2. Então, 2 dividido por 2, 1. Tá? Fica atento a isso aqui. Ó. Sempre que puder, tem que simplificar. Nunca deixe uma conta pela metade. Se você for fazer uma prova do IFES, fazer uma prova de Enem, sempre ela vai estar simplificada ao máximo. Tá? Bom, então nós vimos que fazer soma, né, de fração tendo o mesmo denominador é uma coisa bem simples. E isso não importa quantas frações você tem. Aqui eu dei exemplo somando 2. A gente podia estar somando 3, 4, 10. A maneira vai ser a mesma. Se tiver o mesmo denominador, repete o denominador e você vai somar ou subtrair conforme o caso. Agora nós temos aqui denominadores diferentes, né? Então nós temos 2/10 mais 7/6. Para a gente fazer uma soma ou subtração, lembrando que tudo é válido, né, para adição ou subtração. Então, se eu estou somando ou subtraindo uma fração e os denominadores são diferentes, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o tal do mínimo. Eu tenho que tirar o mínimo. Ok, o que é o mínimo? É o mínimo múltiplo comum.
Então, o número que eu vou pôr aqui, ó, esse número aqui, ele tem que ser um múltiplo desses que estão aqui, no caso desses dois. O que é um múltiplo? Múltiplo é que esse número ele tem que dividir por esse e tem que dividir por esse. Então, múltiplo quando ele é divisível. Então, 30 dá para dividir por 10 e 30 também dá para dividir por 6. Então, mínimo múltiplo comum. Então, desses múltiplos, desses vários infinitos números que eu posso pôr aqui e dividir por esses dois ao mesmo tempo, eu sempre vou procurar trabalhar com o mínimo, com o menor deles. Por que isso? Simplesmente porque o menor é mais fácil de fazer conta, né? O número está pequeno, então eu consigo fazer conta. Isso não quer dizer se eu colocar qualquer outro múltiplo aqui vai dar errado. Não. Qualquer múltiplo que eu colocar aqui, de 10 e 6, vai dar certo. Qualquer número que dá para dividir por 10 e 6 ao mesmo tempo, dá certo. Qualquer número. Tá? Mas vamos aprender aqui a tirar o mínimo pelo dispositivo. Então nós temos 10 e 6, põe a barrinha. Aqui nessa parte aqui, ó, só pode entrar, nisso aqui, só pode entrar números primos. O que é um número primo? Número primo são aqueles que só possuem dois divisores, ele mesmo e 1. Vamos dar exemplo aqui, que são os que a gente mais vai usar. 2, 3, 5, 7, são os números que nós vamos estar usando aqui para tirar mínimo. Tá? Então, 10 dá para dividir por 2, 10 também dá para dividir por 5, 6 dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. Então, para começar aqui, eu tenho 2, ou 3, ou 5. Fica a seu critério, você não precisa começar por 2. De novo, por que a gente sempre começa por 2? Simplesmente porque é mais fácil fazer uma conta por 2 do que por 3, do que por 5, do que por 7. Tá? Então a gente sempre vai optar por colocar o menor valor aqui. Mas se eu quisesse pôr 5 aqui, daria certo do mesmo jeito. Vamos seguir? Pego, divido por esse e coloco o resultado aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 6 dividido por 2 dá 3. Ok? Agora eu posso dividir por 5 ou por 3. De novo, fica a seu critério. Se você quiser pôr 3 aqui, pode. Se quiser pôr 5, também pode. A gente põe o menor porque é mais fácil. 5 dividido por 3 não dá exato, então você repete. 3 dividido por 3 dá 1, ok? Agora só dá para dividir por 5. 5 por 5 dá 1, o 1 repete. Acabou, multiplica. 2 vezes 3 vezes 5. Está aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Então, nós descobrimos que o MMC, né, de 10 e 6 é 30. Voltando à parte anterior. Como eu falei com vocês, se você quiser multiplicar esse por esse, se você multiplicar esse camarada por esse, né, daria 60. 6 vezes 10, 60. Se eu colocar 60 aqui embaixo, também dá certo, porque 60 é um múltiplo de 10 e é um múltiplo de 6. Ó, 60 dá para dividir por 10, 60 dá para dividir por 6. Então, qualquer número que eu colocar aqui, desde que seja múltiplo desse ou desse, vai dar certo. Né? Então, lembrando que múltiplo é que dá para dividir por esse e esse. Vou pegar esse camarada, esse 30, e vou dividir. Ó, vou dividir 30 dividido por 10. Dá 3. Está aqui, 3. Vezes o de cima, vezes 2. Mais... Está aqui, 30 dividido por 6, dá 5, está aqui, vezes o de cima, 7. Agora nós vamos multiplicar. Vamos repetir de novo essa parte? Nós vamos pegar o mínimo, ou o múltiplo, né? Dividir pelo de baixo, e o resultado nós vamos multiplicar pelo de cima. Então ficou 30 dividido por 10 dá 3, vezes 2, mais 30 dividido por 6 dá 5, vezes 7, está aqui. Agora fazendo a conta. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Somando, 41. 41, 30 avos. E não existe nenhum número que dá para simplificar por 41 e 30. Então a nossa conta terminou aqui.
Não se esqueça desse detalhe, que em vez de você ficar calculando o MMC, você pode simplesmente multiplicar os denominadores, não importa quantas frações tem. Se você multiplicar todos os denominadores, você vai achar um múltiplo. Qual é a dificuldade nisso? Que esse número aqui vai crescer. Vocês viram que eu botei aqui 60? Então, em vez de ser 30, eu vou fazer conta com 60. Aí, no final, eu vou ter que simplificar. Tá? Então, aqui daria uma simplificação se eu tivesse colocado aqui 60. Mas no final o resultado é o mesmo, mas fica a seu critério aí. Ou a gente calcula pelo dispositivo o MMC, ou simplesmente sai multiplicando ele. Hora de praticar, vamos lá? Soma de fração. Nessa questão, nós temos 8 inteiros mais 2 terços. Quando não houver nenhum número aqui embaixo no denominador, basta acrescentar 1. E sabemos que toda vez que eu tiver soma ou subtração de fração, eu tenho que tirar o mínimo. Neste caso, para a gente tirar o mínimo, basta multiplicar os denominadores. 3 vezes 1, 3. Então, o nosso mínimo aqui é 3. Achado o mínimo, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse mínimo por cada denominador, dividir, e o resultado nós vamos multiplicar pelo de cima. Vamos repetir? Nós vamos pegar 3, dividir por 1, o resultado multiplicar por cima. Então, vamos lá. 3 dividido por 1 dá 3, vezes o de cima, que é 8, mais 3 dividido por 3 dá 1, vezes o de cima, que é 2. Está aí. Agora, vamos fazer a operação em cima. 3 vezes 8 dá 24, mais 2 vezes 1 dá 2. Tudo isso dividido por 3. Não se esqueça de repetir o denominador. Somando agora os numeradores. 24 mais 2 dá 26, dividido por 3. Observa que não existe nenhum número que dá para dividir 26 e 3 ao mesmo tempo. Então, a gente fala que essa fração é uma fração irredutível, então termina por aqui. Vamos resolver mais uma questão? Nessa questão, nós temos meio mais 3/5 menos 5/3. Então, lembrando, toda vez que eu estiver somando ou subtraindo fração, eu tenho que tirar o tal do MMC. Neste caso, nós vamos também estar multiplicando os denominadores para poder encontrar um múltiplo comum. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então, o nosso mínimo aqui, no caso, é 30. Qual é a operação a ser feita aí? Você pega o mínimo, divide pelo de baixo, isso para todas as frações, e o resultado você vai multiplicar pelo de cima. Ok? Então, vamos lá. 30 dividido por 2 dá 15, vezes o de cima, que é 1, mais 30 dividido por 5 dá 6, vezes o de cima, que é 3, menos 30 dividido por 3 dá 10, vezes o de cima, que é 15. Está aí. Agora, vamos fazer a operação. 15 vezes 1 dá 15, mais 3 vezes 6 dá 18, menos 5 vezes 10, que dá 50. Não esqueça do denominador, ele não some, hein? Vamos lá. 15 mais 18 dá 33. 33 menos 50 vai dar menos 17. 15 mais 18, 33, menos 50, menos 17. Então, menos 17 sobre 30. E neste caso aqui, menos 17, 30 avos, não tem divisor comum. Então, terminamos por aqui. Vamos resolver mais uma questão? Nessa questão, nós temos 3 meios mais 4 terços mais 1 sexto. Somando, subtraindo fração, sabemos que tem que tirar mínimo. Nós já vimos nas duas anteriores que você pode fazer multiplicação dos denominadores para achar o MMC, né? Ou um múltiplo comum. Tanto faz, o resultado vai dar o mesmo. Neste caso aqui, nós vamos usar o dispositivo para dar uma treinada aqui, porque nós não fizemos nenhum ainda assim. Então, eu peguei os denominadores 2, 3 e 6, está aqui, e vamos pôr aqui. Lembrando que aqui, os divisores que eu vou pôr aqui, eles têm que ser números primos.
Então, número primo, dando exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13 são números primos. Ele só aceita ter dois divisores, que é 1 e ele mesmo. Qualquer número que tiver mais de dois divisores não será primo, tá? Então, seguindo aí. Então, 2 dá para dividir por 2, 3 dá por 3, 6 dá tanto por 2 quanto por 3. Então, aqui nós temos duas opções para começar. Ou nós vamos pôr número 2 ou número 3. Tanto faz qual que você vai começar. Tá? Então, não existe assim, obrigatoriedade em começar com 2. Você poderia começar aqui com 3. A gente prefere começar por 2 porque é um número menor e é mais fácil de fazer conta. Só por isso. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não tem exato, então repete. 6 dividido por 2 dá 3. Agora só pode ser dividido por 3. Repete 1. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. Multiplica 2 vezes 3, 6. Então, nós descobrimos que o mínimo é 6. Em outras palavras, dos vários múltiplos que divide por 2, 3 e 6 ao mesmo tempo, o menor deles é o 6. Isso quer dizer que qualquer número que eu colocasse aqui que fosse divisível por esse, por exemplo, 12. 12 dá para dividir por 2, dá por 3, dá por 6. Então, 12 também poderia pôr aqui. O resultado no final vai dar o mesmo. Então, uma maneira de achar mínimo é multiplicar os denominadores, como nós já fizemos anteriormente. Então, aqui eu poderia botar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Se eu coloco 36, também vai dar certo, porque 36 dá para dividir por 2, por 3 e por 6. Outra maneira que nós vimos aqui é o dispositivo. Eu também posso usar o dispositivo para achar mínimo, né? Aí eu vou achar realmente o menor. Uma outra maneira que tem, por exemplo, aqui, ó, é você pegar o maior dos números daqui de baixo e ver se dá para dividir. 6 dá para dividir por 2? Dá. 6 dá para dividir por 3? Dá. Então, o mínimo aqui vai ser quem? 6. Eu pego o maior deles e testo. Aqui, neste aqui, já não daria certo. Ó. 5 dá para dividir por 2? Não. Então, nem sempre isso vai dar certo. Então, só quando realmente for múltiplo. Então, 6. Então, outras maneiras, né? Nós temos várias maneiras de achar mínimo. Então, vamos lá. Achado o mínimo, como é que se procede? Nós vamos pegar o 6, dividir pelo de baixo. Então, nós vamos dividir por 2 e o resultado nós vamos multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3, que multiplica o de cima, que também é 3. Mais 6 dividido por 3 dá 2, que multiplica o de cima, que é 4. Mais 6 dividido por 6 dá 1, que multiplica o de cima, que também é 1. Agora, nós vamos fazer essa operação aqui. 3 vezes 3 dá 9, mais 2 vezes 4 dá 8, mais 1 vezes 1. Vamos terminar aqui embaixo. Somando 9 mais 1, 10. 10 com 8, 18. Então, deu 18 sobre 6. Dá para dividir? Dá. Então, 18 dividido por 6, 3. Né? Sempre que der para simplificar, eu tenho que simplificar. Então, 3 é o resultado final. Vamos resolver mais uma questão? Neste caso, nós temos 4 quintos mais 2 terços menos 3 meios. Vamos tirar o mínimo pelo dispositivo. Então, vamos lá. Peguei o 5, o 3 e o 2. Tá? Então, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 5. Então, fica a seu critério, se você quer começar por 2, por 3 ou por 5. Nós começamos pelo menor, porque é mais fácil. 5 dividido por 2 não dá, repete. 3 dividido por 2 não dá, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, eu só posso dividir por 5 ou por 3. Novamente, fica a seu critério se você vai por 3 ou 5 aqui. 5 dividido por 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1 e repete 1. Agora só dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1, repete os demais. Multiplicando 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3. Outra maneira, se eu quisesse, basta multiplicar. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30.
Tá? Então, nem sempre multiplicando os denominadores vai dar o mínimo, mas vai dar um múltiplo que vai dar certo a conta. Então, fica a seu critério aí como é que você quer achar esse múltiplo comum. Vamos lá. Qual é o procedimento? Vou pegar o mínimo, dividir pelo de baixo, o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. 30 dividido por 5 dá 6, vezes o de cima, que é 4, mais 30 dividido por 3 dá 10, que multiplica o de cima, que é 2, menos 30 por 2, que dá 15, vezes o de cima, que é 3. Fazendo a conta, 4 vezes 6, 24, mais 2 vezes 10, 20, menos 3 vezes 15, 45, sobre 30. Somando 24 mais 20 dá 44, 44 menos 45 vai dar menos 1. Então, ficou 44 menos 45 sobre 30. Isso vai dar menos 1 sobre 30. Menos 1 e 30 não existe divisor comum. Então, a conta termina aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão. Como que nós multiplicamos fração? Por incrível que pareça, multiplicar a fração é até mais fácil do que fazer a soma. Vamos lá? Olha bem, eu tenho essas duas frações. Eu tenho 3 quartos vezes 5 meios. Como é que multiplica? Na multiplicação de fração, sempre nós vamos multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, nós vamos multiplicar esse por esse e multiplicar esse por esse. Pessoal, presta atenção. Nunca multiplique aqui cruzado em x. Tá? Nós temos essa mania, é um erro comum. Tá? Você só vai multiplicar em x quando você tiver uma proporção, tem um sinalzinho de igual. Aí você multiplica um lado, né, um membro pelo outro. Mas aqui não. Então, você vai simplesmente multiplicar 3 vezes 5, está aqui, que dá 15, e 4 vezes 2, 8. E lembrando, sempre você pergunta, dá para simplificar? Neste caso aqui não. Então, terminou a conta aí. Se desse para simplificar, a gente é obrigado a simplificar. Vamos fazer esse aqui de baixo. Embaixo nós temos 5 dozeavos vezes 6 sétimos. Lembrando que multiplicação de fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então fica 5 vezes 6, está aqui. Embaixo eu tenho 12 vezes 7, está aqui, ó. 2 vezes 6, 12, 12 vezes 7. Eu fatorei o 12 só para te mostrar essa simplificação aqui. Eu tenho 6 em cima, eu tenho 6 embaixo, eu cortei um com o outro. Então, em cima ficou 5 e 2 vezes 7, 14. Ó, então, resposta 5 14avos. É muito mais fácil quando você simplifica logo, porque em vez de você sair multiplicando e depois, no final, simplificar. Então, tem essa opção de você simplificar o quanto antes, porque facilita as contas. Então, isso que é multiplicação, tá, gente? Decorou aí? Como é que multiplica? Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Acabou, só isso. Agora nós vamos trabalhar com multiplicação de fração. Qual é o procedimento para se multiplicar uma fração? Observe o seguinte, eu tenho 5 meios vezes 3 sétimos. Como é que multiplica? Nós vamos multiplicar os numeradores e vamos multiplicar os denominadores. Tá? Então, não se esqueça disso. Multiplica os de cima e multiplica os de baixo. Jamais multiplicar cruzado, hein? Então, fica da seguinte maneira. Vamos escrever isso. Vai ficar 5 vezes 3 sobre, embaixo, 2 vezes 7. 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes 7, 14. Não tem divisor comum, não tem como simplificar. Então, a nossa conta termina aí. Vamos resolver outra questão? Neste caso aqui, nós temos 1/5 vezes 2/3 vezes 2/5. O procedimento é o mesmo, não importa quantas frações você estiver multiplicando. Sempre você vai multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar 1
que multiplica 2, que multiplica 2. Embaixo, 5, que está multiplicando 3, que está multiplicando 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Sobre 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 3 dá 75. 75 e 4 não tem divisor comum, não dá para simplificar. Então, terminou por aqui. Vamos resolver outra questão? Nessa questão aqui, nós temos meio vezes 4 terços. Novamente, multiplica-se em cima, multiplica-se embaixo. Então, vai ficar da seguinte maneira. 1 vezes 4 sobre 2 vezes 3. Observa que 4 e 2 são divisores, dá para dividir 4 por 2. Então, nós vamos simplificar todos 2 por 2. Então, fica da seguinte maneira, vamos repetir 1 vezes 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 deu 1, e repete o 3 que não fiz nada com ele. Multiplicando em cima, 2, multiplicando embaixo, 3. Então, chegamos em 2 terços. Como também não tem divisor comum, terminou a conta. Nessa questão, nós temos 2 terços vezes 1 quarto vezes 6 quintos. A maneira de resolver é a mesma. Multiplica-se em cima e multiplica-se embaixo. Então, 2 vezes 1 vezes 6. Embaixo, 3 vezes 4 vezes 5. Podemos observar que nós temos números que dá para simplificar. Olha bem, 6 e 3 dá para simplificar. Então, eu posso cortar esse 6 e esse 3. Eu estou dividindo todos 2 por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. 3 dividido por 3 vai dar 1. E nós podemos também simplificar esse 4 e esse 2. Olha bem, esse 4 e esse 2. Eu vou dividir todos eles por 2. 2 dividido por 2 aqui vai dar 1. 4 dividido por 2 aqui vai dar 2. Esse 2 de cima e esse 2 de baixo eu posso cortar. Mas deixa eu só melhorar aqui. Então, esse 1 eu vou repetir, repetindo esse 1 e repetindo esse 2. Embaixo, repetindo esse 1. Esse 2 que sobrou e esse 5. Eu só repeti tudo de novo, só para ficar fácil, né? Para você entender. Ó, 2 em cima, 2 embaixo, a gente pode cortar. Então, em cima sobrou 1 e embaixo sobrou 5. 1 quinto. 1 quinto não tem divisor comum, terminou aí. Então, procura simplificar, tá? Sempre simplificar, porque facilita fazer a conta. Agora nós vamos falar um pouquinho de divisão antes de começar a fazer a atividade. Divisão, como que se divide fração? Nós vamos pegar, aqui nós temos 3 quartos, olha o sinalzinho de dividir, dividido por 5 sétimos. Lembre-se que você poderia estar assim, ó, 3 quartos, tudo isso dividido por 5 sétimos. Né? Ele poderia ter essa representação aqui. Então, nós temos 3 quartos dividido por 5 sétimos. O que que você vai fazer? Você vai repetir a primeira fração, 3 quartos, e vai multiplicar. Ó, o sinal de dividir, ele passa a multiplicar. Então, vezes quem? Em vez de você escrever a fração igual está aqui, 5 sétimos, você vai inverter a segunda. Então, você vai botar 7 sobre 5. Ficou clara essa ideia? Ó, multiplica-se a primeira fração, a de cima no caso, pelo inverso da segunda. Então, você pega a primeira, igualzinho está aqui, 3 quartos, e multiplica por essa aqui invertida. 5 sobre 7, você vai escrever 7 sobre 5. Aí nós caímos em uma multiplicação. Volta à atividade anterior. Como é que faz a multiplicação? De cima por cima, embaixo por baixo. Então, vai multiplicar 3 vezes 7 e 4 vezes 5. 3 vezes 7, 4 vezes 5. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. Novamente, aqui não tem divisor comum. Então, acabou aqui.
Neste outro exemplo, nós temos 5/6 dividido por 3/4. Lembrando como é que divide fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda não é 3/4, inverte 4/3. Agora multiplica em cima e multiplica embaixo. Então ficou 4 vezes 5 e 6 vezes 3. Mas observa aqui, eu tenho 4 em cima, 6 embaixo. Todos dois dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, em cima ficou 5 vezes 2, que dá 10. Embaixo ficou 3 vezes 3, que dá 9. Então, nós temos 10 nonos. 10 nonos também não tem divisor comum. Finalizamos aqui a parte da divisão. Agora nós vamos falar sobre divisão de fração, né? Qual é a regra para dividir fração? Veja bem, primeiro vamos pegar aqui. Nós podemos ter assim, meio dividido por 4/3, ou nós podemos ter assim, outra maneira de escrever, meio dividido por 4/3. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Como é que se opera? Como é que faz essa operação aqui? Então, dividindo. Para dividir fração, nós vamos repetir a primeira, né? Então, repete a primeira, ou a de cima, como você quiser. Então, repete a primeira e você vai multiplicar. Não está dividindo? Agora é multiplicar. Multiplicar por quem? Pela inversa da segunda. Então, está 4/3, vira 3/4. Vamos de novo? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repetir a primeira fração, era divisão, virou multiplicação, e vou agora inverter. 4/3 ficou 3/4. Ok? É dessa maneira. Então, a divisão, na verdade, é só dar uma arrumada na casa. Aí vem a pergunta, como é que se multiplica? Nós já vimos anteriormente. Multiplica-se o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 1, que dá 3, e 4 vezes 2, que dá 8. 3/8. 3/8 não tem como simplificar. Terminou a conta aí. Vamos resolver outra questão? Veja bem, nessa questão nós temos 2/3 dividido por 6/5. Então, a maneira de resolver é a mesma. Repete a primeira, então vamos repetir, 2/3. Está dividindo? Passa a multiplicar. Vezes quem? Vamos inverter a segunda, 6/5, então fica 5/6. Está aí. Então, a divisão é só arrumar a casa. Agora, nós vamos fazer a multiplicação. Multiplico de cima, multiplico de baixo. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10, sobre 3 vezes 6, 18. 10 e 18 dá para simplificar? Dá para simplificar. Nós podemos simplificar isso por 2. Vamos dividir por 2. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. Então, 5 nonos. Dá para simplificar? Não. Então, a nossa conta acabou aí. Vamos resolver mais uma questão? Nessa questão, nós temos 5/2 dividido por 3/7. A maneira de fazer é a mesma. Nós vamos repetir a primeira, que são 5/2, repete, e nós vamos multiplicar pelo inverso dessa, 3/7, então vamos escrever 7/3. Está aí. Então, a casa foi arrumada, já está pronta para fazer a conta. Agora, nós vamos multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Então, 5 vezes 7 dá 35, 2 vezes 3 dá 6. 35 e 6 tem como simplificar? Não. Então, a nossa conta terminou.